Olá amigos, sexta-feira, dia 5 de janeiro, chegamos na leitura 829 dias consecutivos transmitindo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. E você que nos acompanha aí e ainda não é inscrito no canal, né? As estatísticas do YouTube diz que o número de pessoas que acompanham a lição diariamente é maior dos que não estão inscritos do que os estão inscritos no canal. Então nos ajude aí a fazer esse canal crescer, porque assim nós vamos conseguir atingir mais vidas, mais famílias, mais corações, né? Com o intuito único de levar você para o céu, de levar as pessoas para o céu, né? A salvação é individual, então nós precisamos tocar muitos corações individualmente com a palavra de Deus, para que essa pessoa seja convencida pelo poder e ação do Espírito Santo. Então nos ajude aí, né? Inscreva-se no canal, curte, compartilha, comente, nos ajude aí a agitar esse canal. Como toda sexta-feira, chegamos aí no estudo adicional. Estamos nesse trimestre discorrendo aí sobre o livro de Salmos, né? O livro dos Salmos inclui 150 salmos agrupados em 5 livros. Primeiro, o Salmo de 1 ao 41, segundo do 42 ao 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 a 106 e o quinto de 107 a 150. A divisão de 5 livros do Saltério é uma tradição judaica semelhante à divisão dos 5 livros do Pentateuco. O livro dos Salmos apresenta evidência de algumas coleções já existentes de salmos, as coleções dos Coraitas, a coleção do Asafita, os cânticos de ascensão e os salmos de aleluia. O Salmo 72, verso 20, dá testemunho de uma coleção menor dos salmos de Davi. Embora a maioria dos salmos esteja associado à época de Davi e ao início da monarquia, né, 10º século a.C., a coleção de salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes. Monarquia dividida, exílio e período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores dos salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento do serviço do novo templo. Os escribas consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Os escribas e os salmistas eram servos de Deus dirigidos por ele. Esdras capítulo 7, verso 6 e verso 10. A natureza divina humana de Salmos é comparável à união do livro com o humano no Jesus encarnado. As escrituras sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era filho de Deus e filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Como toda sexta-feira, temos perguntas para consideração. Pergunta 1. Os salmos nas orações e hinos divinos humanos, os salmos são orações, né, e hinos divinos humanos? Essa ideia ajuda a ver a proximidade de Deus que quer ter com o seu povo. Deus está perto de nós? São 3 em 1 aqui, né? Sim, Deus está perto, né? Quando o recebemos como único e suficiente Salvador, né, somos inspirados por Ele, sem dúvida nenhuma. Questão número 2. Algum salmo já falou ao seu coração? Já. Eu poderia dizer para você que é o Salmos 23, né? O mais conhecido aí, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não é. O salmo que já falou ao meu coração é o Salmo capítulo 1. Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Eu lembro ainda de uma situação de eu estar no pátio da igreja conversando com o meu tio, o tio mais experiente, não mais velho, mais experiente, o tio Silvestre, né? E eu falei para ele a respeito desse salmo, do Salmo capítulo
Veja o que diz lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu tempo devido, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí me chamou a atenção algo que eu comentei com ele. Ele disse: tio, se diz aqui, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem uma divisão aqui. O escarnecedor também é pecador, mas Deus coloca que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu digo, então essa roda dos escarnecedores tem que ser uma roda de crente, né? Então eu acredito que essa parte dos escarnecedores está dentro da igreja, está dentro da nossa família, dentro das famílias, dentro das igrejas, Esse versículo para mim, aí pergunta aqui: esse texto trouxe esperança para você? Trouxe vida, porque diz: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, quando há uma fofoca, que chamam de intercessoca, eu começo a falar mal do irmão, mas é para interceder por ele, uma intercessoca, eu aprendi isso com o pastor, e nós devemos fugir desse lugar. Então isso é um balizador para a minha vida, isso tem me ajudado. Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, mas graças ao Espírito Santo de Deus, ele nos traz a memória. E quando nós estamos indo por um caminho que não nos leva para o céu, não nos leva perto de Cristo, de Jesus, nos distancia dele, então o Espírito Santo me traz isso à memória e me traz novamente para o caminho. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, quando vierem para você falando de alguém, de alguma situação, nós precisamos, amados, orar na hora, colocar a mão sobre o ombro, citar o nome da pessoa que foi citada e colocar diante de Deus. Nós aprendemos que nós devemos cortar o mal pela raiz, Hebreus capítulo 12, verso 14, se eu não estou enganado, diz que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação. Deixa eu ver se eu abro aqui, eu não separei, mas vamos lá, está aqui, Hebreus 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E olha só o verso 15: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, então, se há em nós uma raiz de amargura, nós precisamos apresentar isso diante de Deus e rapidamente, muito rapidamente, resolvermos a situação. Porque ela diz que brotando, eu sempre comparo a um feijão. Você coloca o feijão aí num algodão e umedece esse algodão, rapidamente, esse feijão começa a soltar umas raízes. E dentro de muito pouco tempo ele começa a abrir a primeira e segunda folhinha. Então, a Bíblia diz que enquanto é só raiz, ela está contaminando somente a nós. Mas quando ela brota, essa raiz da amargura brota, ela contamina a muitos. E olha o que diz o verso seguinte: que nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, por uma refeição, vendeu o direito de primogenitura. E o verso 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora em lágrimas tenha buscado. Amados, o que eu trago isso ao nosso coração? Não fugindo dos salmos, mas não fugindo da lição, mas respondendo a última pergunta dos salmos que mudou a minha vida. Vai,
que Jesus volte logo depois que essa raiz da amargura brotou e começou a contaminar muitos. Não dá tempo de arrependimento. Então, amados, nós precisamos não se deter no caminho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos pecadores, dos escarnecedores, né? Precisamos cortar o mal pela raiz para que não brote, né? Enquanto está dentro do nosso coração é só raiz, quando sai da nossa boca para fora, ela está brotando e ela vai contaminar muitos. E isso gera um estrago imensurável nas nossas vidas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Você recebe essa palavra? Você vai meditar sobre essa palavra? Faça isso. Isso muda a nossa vida, a nossa perspectiva de visão em relação ao mundo em que nós estamos vivendo, a sociedade, a igreja e a família. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos apruma, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Senhor, Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso intercessor. Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo. Obrigado. Obrigado por ser um Deus de perto, ser um Deus de longe, ser um Deus presente. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia e que a Tua sabedoria possa brotar em nós e não raiz de amargura. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos